Eu queria chamar a atenção para um ponto que é qual é o papel dos nossos comandantes, dos nossos governantes, daqueles que conduzem a política nacional diante de um cenário de incerteza como esse construído a partir do ataque de Donald Trump à economia nacional. Não há dúvida de que fomos alvos de um ataque. Do nada, ainda que a gente possa listar 32 motivos, mas do nada, Donald Trump descontou na economia suas vontades e desejos e predileções ideológicas na política. Então, quando ele coloca numa carta ao governo brasileiro que ele sabe que não comanda o Supremo Tribunal Federal, como ele não comanda o Supremo Tribunal Federal, como ele não comanda o Banco Central, como ele sabe que as instituições lá e cá são independentes, e se não soubesse, teria meios de descobrir. Então ele já descobriu, não há muito tempo, mas ainda assim colocou na cartinha lá que tinha que interromper o processo imediatamente, escreveu em letras maiúsculas. Um negócio ridículo. Então, claro que o Brasil foi atacado, foi agredido. Ajudamos a esse ataque? Demos motivos para esse ataque? Demos motivos, sim, para dificultar uma reaproximação, e quando eu falo reaproximação, não é reaproximação com Donald Trump, porque nunca existiu uma reaproximação com o governo americano. Demos motivos, sim. O presidente da República demonstrando de forma cabal a sua predileção por Kamala Harris, o presidente da República fazendo comentários irônicos e criticando Donald Trump, e o presidente da República se posicionando como o único líder mundial das 10 maiores economias do mundo que se tornou anti-americano. E aí, quando eu falo que qual é o papel dos nossos comandantes, né? Me refiro a comandantes não militares, comandantes da política, os nossos políticos, os nossos governantes, eu digo, qual é o papel real, né? Porque a gente está hoje numa situação muito esquisita. De um lado, a gente tem a turma detonando, que é a turma ligada a Jair Bolsonaro. De outro, a turma que deveria estar construindo, que é a turma ligada a Lula. Não porque o Lula seja melhor nesse campo de construir do que o Bolsonaro, não é nada disso não. Só estou dizendo que ele é um incumbente, ele tem que construir. A gente vê que a gente está numa situação que é muito complicada. Não dá para a sociedade ficar entre aqueles que defendem o autoritarismo de Donald Trump, que é o que fazem os bolsonaristas, e aqueles que defendem uma posição anti-americana, que é o que estão fazendo os petistas. Então, será que faz sentido? Será que só nos resta uma posição ou outra? Ou estamos com o autoritarismo do Trump, ou estamos contra os Estados Unidos? Vocês não se sentem um pouco desconfortáveis nesse papel? Eu não gosto do autoritarismo do Trump. Mas eu não quero que o Brasil seja um país anti-americano, porque não faz o menor sentido. O Brasil tem que ser um país pró-Brasil, não anti-Estados Unidos. Faz sentido que a gente fique entre aqueles que atacam a soberania e agem de forma antipatriótica e aqueles que passam pano para as atitudes do Supremo Tribunal Federal como se não tivesse nada para a gente fazer ali naquele canto? Então, será que faz sentido? Quer dizer, ou eu ataco a soberania, ou eu passo pano para o Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal? Tá muito complicado isso, tá uma situação estranha. E quando a gente vai ver, e eu falei qual é o papel dos nossos governantes, porque o Jair Bolsonaro não é governante. O Jair Bolsonaro foi governante, e quando ele foi governante, ele não viveu esse dilema. Ninguém viveu esse dilema que o Lula está vivendo. O único presidente que viveu algo parecido não era nem presidente eleito, foi o general Ernesto Geisel. Já falamos disso aqui. Só que quando o presidente Geisel viveu isso,
regime militar aqui, regime de exceção, AI-5 em vigor, morte nos porões. O Brasil era um país liberticida. E o governo americano, que havia sido eleito, viria a ser eleito já em 77, o governo Geisel começou antes disso, mas viria a ser eleito em 77, se elegeu com a agenda dos direitos humanos, a Guerra do Vietnã tinha acabado há 2 anos, etc. Fazia sentido. E aqui você tem um estremecimento entre o Brasil e os Estados Unidos, porque o Brasil realmente ele era liberticida. O Brasil não é liberticida. Temos uma distorção no Supremo Tribunal Federal que a gente tem que enfrentar como nação. Mas não é o Trump que vai nos ensinar. Não é o Trump que persegue estrangeiros, o Trump que persegue as universidades, o Trump que demitiu a funcionária do Ministério do Departamento do Trabalho porque ela apontou o aumento do desemprego. Não é ele que vai nos ensinar como lidar com a liberdade, porque ele não lida com a liberdade. Ele persegue jornalistas, ele faz tudo aquilo que a gente repudia e que os bolsonaristas deveriam também apontar como um absurdo, né? Já que defendem a liberdade, o que é uma piada, porque eles não defendem a liberdade. Basta ver que defenderam ditadores, defenderam ditadura, defenderam torturadores. Então, não dá para dizer que o bolsonarismo tem como característica a defesa da liberdade. Não. Agora, o que a gente está vendo o governo fazer, e o presidente principalmente fazer, é um negócio preocupante, porque o Lula, por exemplo, foi no evento do PT, que deu posse ao Edinho Silva, novo presidente do partido, e ele falou que o Brasil fez a melhor... Vê se pode isso, gente, pelo amor de Deus. O Brasil organizou o G20, uma reunião do G20 aqui no Brasil, organizou uma reunião do BRICS e vai fazer a COP. Esses eventos são eventos da ONU, né? Ou eventos multilaterais, ou eventos coletivos, e que a gente está organizando não é para sair batendo bumbo. Aí ele fala, fizemos a melhor reunião do G20, sabe? Até as outras reuniões do G20, os caras que organizaram vão dizer, pô, mas ele precisa bater na gente até na... Fizemos a melhor reunião do G20, fizemos a melhor reunião do BRICS, vamos fazer a melhor COP. E isso, disse o presidente, começa a assustar as pessoas que são donas do mundo, que se acham donas do mundo. Como se um país que até ontem, que era tratado como republiqueta de bananas, como assim querendo falar grosso? Querendo dizer que precisa criar uma moeda de comércio. Veja só, já falou de novo da moeda de comércio. Está numa reunião do PT. Aí já vai falar da moeda de comércio. Ninguém está falando isso, só ele. A Índia não fala, a China não fala. Ninguém fala, só o presidente da República, do Brasil, está falando. Aí ele volta a falar do Trump, dizendo que o Brasil... hoje não é tão dependente dos Estados Unidos, dizendo que não vamos esquecer que eles já deram um golpe aqui, que nós temos o que negociar, nós temos tamanho, que nós temos fortuna, nós temos interesse político, eu não preciso ficar subordinado ao dólar, e fala de novo, a gente quer negociar, os Estados Unidos são grandes, é o país mais bélico do mundo, mas nós não somos uma republiqueta, Entendi, é um negócio azedo. Aí quando a gente pega frases do Narendra Modi, por exemplo, na Índia, ele fala assim, olha a frase pesada dele, a economia mundial está passando por uma apreensão, há um clima de instabilidade. Agora, o que quer que compremos, deve haver apenas um critério. Compremos aquilo que foi feito com o suor de um indiano. Muito mais sereno. Ele não fala no Trump, ele não fala aqueles que acham que são donos do mundo, aqueles que fizeram um golpe, nós queremos negociar em pé de igualdade,
republiqueta e tal. Ele não fala isso. Ele diz, os interesses dos nossos agricultores, das nossas pequenas indústrias e o emprego da nossa juventude são de importância máxima. É outro tom. E a Índia foi taxada. Ah, mas ela foi taxada em 25, não em 50. Bom, mas foi taxada. Foi taxada. Então, mesmo com essa postura, foi taxada. Mas assim, não cria encrenca. Então, não dá para a gente ficar entre a defesa do autoritarismo e o confronto com o gigante. Não podemos escolher entre a subserviência e o confronto. E o discurso do presidente, que é sobre o qual os holofotes se voltam, porque o outro, além de ser ex, não será o futuro. Jair Bolsonaro já não é nem voltará a ser presidente da República. A não ser que mude o cenário, aconteça qualquer coisa bizarra, não vai ser presidente da República. Então não importa o que diz o Jair Bolsonaro, é irrelevante o que diz Jair Bolsonaro. Importa o que diz o presidente da República. É dele que a gente tem que cobrar a responsabilidade. Cobrar a responsabilidade do Jair Bolsonaro, cobrar a responsabilidade dessa gente aí, esses Eduardo Bolsonaro, esses caras, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Eduardo Bolsonaro que gravou um videozinho chorando, tomando sorvete, dizendo eu não ia comer chocolate enquanto não saísse as sanções, agora eu posso comer um sorvete com chocolate. É patético, sabe? Eu falei brincando que ele parece um menino maluquinho. Aí um amigo meu falou, você tá minimizando. Não é menino maluquinho, é um irresponsável. É verdade, é um irresponsável, só que é um de 513 deputados. E nós estamos falando do único presidente, sabe? É muito mais importante cobrar, chamar atenção, jogar luz no presidente da República e cobrar uma postura do presidente da República e chamar atenção para a responsabilidade que o presidente tem, do que para um babaquara desse aí, que fugiu daqui, saiu correndo, foi para os Estados Unidos se abrigar, sabe-se lá com que dinheiro ele vive, como é que faz, não parece que está passando necessidade, e não volta para o Brasil. Se voltar vai ser preso, conspirador, detonando o Brasil, um irresponsável, é só um idiota a mais aí. Mas o presidente da República, esse a gente não pode permitir, tem que cobrar, confrontar os Estados Unidos. Já tomamos um toco. O governo americano já mandou o recado dizendo que não volta atrás. De forma que vai começar a cobrança daqui 2 dias, né? Começa daqui 3 dias, dia 7, né? Quarta, 6. Quarta, 6, daqui 2 dias, começa a cobrança. Nós vamos ter que começar a conviver com a cobrança para daí tentar uma negociação. Mesmo que não dê certo, esse é o nosso papel. Altivez e tal, mas não tem que ficar batendo bumbo falando eu sou soberano. Isso é ridículo, é coisa de país pequeno. Só lembra quem manda aquele que não manda. Você sabe disso, você já deve ter visto isso. Dentro de casa. Aqui quem manda sou eu. É porque não manda. Porque se você precisa lembrar para os seus filhos que você manda, se você precisa lembrar na empresa onde você trabalha que você é o chefe, se você precisa lembrar, é porque não manda. É porque não tem autoridade suficiente. Então nós não precisamos bater bumbo, lembrando que o Brasil é soberano. O Brasil é soberano, acabou, já sabemos disso. Agora vamos tirar proveito, nós temos que voltar para casa com dólares e empregos. Se o presidente fizer isso, missão cumprida. Agora, se ficar só com o verbo sem a verba, não é missão cumprida. Ninguém está falando desse jeito como ele está falando. Ou ele é o único certo no planeta Terra, ou ele está escolhendo um caminho errado. E, nesse caso, não está de olho numa produção de resultado prático que não seja de olho em 2026. Aí é outro game. Então, se ele está de olho em 2026, como o Trump seguramente também está de olho em 2026, mas ele está de olho em 2026, aí ele está querendo tirar proveito, casquinha. Aí se ele está querendo tirar casquinha, não está trabalhando de fato pelo Brasil. Está trabalhando lateralmente pelo Brasil, está trabalhando pela sua reeleição. E quando a gente coloca a reeleição acima dos interesses nacionais,
Não sei se é muito diferente do que a gente vê os bolsonaristas fazendo. É um desrespeito ao Brasil e aos brasileiros que trabalham duro, não para eleger um candidato de oposição ao Lula, nem para reeleger o Lula. Não é para isso que a gente trabalha. A gente acorda de manhã para cuidar da nossa família. E a gente quer que o governo cuide da nossa família, que o governo cuide da sociedade e não fique aí fazendo campanha para lá e para cá, que é o que tá, esse é o cheirinho que está na frente. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.